Boa tarde, irmãos. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, conforme a hora que cada um estiver tendo acesso a este vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Conceição e vamos entrar na sala aqui, na nossa reunião, com a reunião daqueles que não são. Esse canal aqui, irmãos, é canal dos que não são, aqueles que o apóstolo Paulo falou lá, né? Aqueles que parecem loucos, que parecem vis, de baixo valor, aqueles que as pessoas chamam de ignorantes, que se refugiam na fé porque não têm felicidade, porque são recalcados, e é assim que o mundo nos vê. E o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu foi exatamente esses, porque Deus só pode fazer alguma coisa de quem não ainda está feito. Quem já é, infelizmente, já é. E Deus não pode fazer muita coisa através dele, porque ele já é. E os que não são, Deus vai trabalhar e vai fazer ser. Vai fazer ser útil. Então, este nosso canal aqui é o canal dos que não são. E os que são, se quiserem entrar, entre também. Quem sabe aprende a não ser, né? Porque Deus vai usar, irmãos. Deus, esses últimos dias, o Senhor vai levantar os que não são. E se você deseja estar entre aqueles que serão úteis para o reino de Deus, nesta última colheita, antes da volta do Senhor Jesus Cristo, pode se unir a nós, que aqui nós não somos. Nós estamos aprendendo, nós estamos nos dispondo, como Isaías, né? Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Cada um vai ter sua função, já está tendo, Deus já está começando, né? Um mover, eu creio que Deus já está começando um mover diferente na terra, através disso que a gente está vendo de tanto caos. Está havendo uma separação aí. O Senhor está trabalhando, irmãos. Deus não está ali, sabe, deixando acontecer aqui, não. Deus está trabalhando e tudo está sendo direcionado por Ele. Logicamente que não dispensa as nossas orações. Como eu já falei em vídeos anteriores, que eu acho que eu não publiquei aqui neste canal, o Senhor age na terra de acordo com a petição que vai daqui, porque ele deu o domínio da terra para o homem. Tanto que, para ele morar aqui, para ele vir fazer a obra, ele teve que se fazer homem, nascer de mulher. Aí ele teve direito. E quando ele voltar para reinar, o Senhor Jesus, dele que eu estou falando, ele ainda virá como homem, num corpo glorificado, mas será homem. E aqui ele vai reinar como homem, porque aqui ele venceu como homem. Então, irmãos, eu estava querendo ler duas passagens, mas aqui eu acho que esse capítulo 13 da carta de a primeira carta de Paulo aos Coríntios, resume duas passagens que ele falou, uma em Gálatas e outra no capítulo anterior, da mesma carta aos Coríntios. Então, vamos ver aqui para a gente fazer uma separação, porque nós costumamos qualificar um bom servo, um servo fiel, por aquilo que ele manifesta de sobrenatural, né, de dons. E o apóstolo Paulo aqui, com uma sabedoria incrível, que só pode mesmo ser dada por Deus, ninguém poderia ter essa sabedoria que ele, com a qual ele escreveu esta carta, principalmente quando ele discorre no capítulo 13, é uma sabedoria imensa, porque ele faz separação. Lembra que em Hebreus fala, né, que a palavra de Deus ela faz separação entre a carne e o espírito? Pois aqui Paulo está fazendo, essa palavra aqui está fazendo a separação. O que é carne e o que é espírito. Mesmo aquilo que é espiritual, ele ainda está fazendo uma hierarquização do que é importante e aquilo que não vai ser eterno. Né? Ele está fazendo uma hierarquização, mesmo entre. Lá em Gálatas ele faz, né? A palavra ali faz separação. O que é carne e o que é espírito. Ali foi assim um show daquela passagem de Hebreus. Estou falando de Paulo na carta aos Gálatas. Falando de um que a gente não sabe quem escreveu, né? Que ele diz que a palavra faz separação. E ali foi realmente uma ilustração incrível da separação que a palavra faz, do que é carne e o que é espírito. Então vamos ler aqui o capítulo 13
da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu ainda estou aqui, irmãos, fazendo vídeos amadores, viu? Então, aqui tá no improviso, o local é improvisado. Estou ali tentando resolver o problema do meu escritório para depois eu fazer vídeos melhores. Mas, por enquanto, vai esse aqui mesmo, né? Jesus pregava lá nas beiras dos mares, os discípulos. Não que eu acho que não se deva usar o melhor, é que eu não tenho o melhor para dar agora para vocês, tá entendendo? Então, vamos. A suprema excelência da caridade. Caridade aqui, a maioria sabe que é sinônimo de amor. Então, vamos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. O metal que soa, você não sabe o que é aquilo, é um som anômalo, né? Um som que bate, você bate no sino, você vê aquelas coisas, mas ali não está te dizendo nada. A não ser que existe uma codificação, né? Se existe uma codificação, você vai entender. Antigamente, quando era morte, as igrejas davam tantas badaladas. Tinha um negócio de umas badaladas lá. E que indicava se a pessoa estava mal, se a pessoa tinha morrido, parece que era assim. Então, é só isso, tem que ter uma codificação, porque se uma pessoa que não entende nada vir aquele sino ser acionado, ela não vai entender nada. Para ela aquilo não quer dizer nada. Então, se nós, né, podemos falar línguas dos anjos, dos homens, mas se nós não tivermos amor, não é como esse sino, não tem significado. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Olhe só o que a diferença, irmão, do dom para o fruto. O amor é fruto. Ele está lá em Gálatas, ele está entre os frutos. E é o mais excelente, que quando fala da fé, da esperança e do amor, diz que só ele vai prevalecer. No final, o amor é o que é eterno. Porque a fé, ela só é necessária aqui, enquanto nós estamos lutando por aquilo que a gente não viu. Depois que a gente tiver chegado a tudo que nós esperamos, aí entra a esperança também, não há mais necessidade da fé e da esperança. O que vai prevalecer é o amor. E amor é o que ele vai descrever aqui de uma forma incrível. Né? Então ele está falando, profecias, isso aí não é o fruto. Isso aí não diz se uma pessoa é um servo fiel, um servo verdadeiro. E ainda que tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Porque, irmãos, vejam só, isso tudo uma pessoa pode fazer sem amor. Ela pode fazer isso para vanglória. Ela pode dar tudo que ela tem, se tornar até um peregrino, né, para mostrar o tanto que é abnegado, para mostrar o tanto que é altruísta, entendeu? Mas não é por amor, porque por amor você pode até deixar de fazer. Aquilo que para alguém pode ser mal, a pessoa por amor ela pode fazer. Você pode deixar de dar uma coisa para a pessoa para não prejudicá-la. Porque ela precisa ser despertada para o trabalho. Já está na hora. Não é a questão da pessoa estar faminta naquele momento, mas é a questão do hábito. Então você, para não criar um preguiçoso, um aproveitador, você pode até deixar de dar. Então, doar não quer dizer que seja amor. Você pode estar fazendo o mal doando e o bem não doando.
Depende do que você tem de amor por aquela pessoa. O que você quer aonde aquela pessoa chegue. Então, o apóstolo Paulo é realmente um homem muito maduro na fé. Ele trouxe todos os conhecimentos, porque ele era um homem empenhado, zeloso da lei, e tudo que ele entendia errado, no instante, foi dado outro significado. Por isso que o apóstolo Paulo, ele não precisou estudar muito, não. Que os conhecimentos ele já tinha. Ele só tinha um mau entendimento dos conhecimentos que possuía. Quando Deus entrou em contato com ele, Jesus entrou em contato com ele e o trouxe para o reino, aí ele viu, não, então aquilo tudo que eu sabia não era aquilo que eu pensava. E aí todo o conhecimento dele foi transformado pela visão da graça. Então, a caridade, vamos para o versículo 4. A caridade é sofredora. Eu às vezes estou substituindo por amor para ficar mais fácil, né? Nessa versão aqui é caridade. É benigna, visa o bem. Né? É sofredora. Porque para você fazer o bem, muitas vezes, na maioria das vezes, é até uma pessoa que tá te ferindo. Você está vendo que aquela pessoa ela vai até te trair, mas ela está precisando. Aí você diz assim, mas espera aí, isso é absurdo. Para quem sabe o que é amor, não é absurdo, não. Não é. Para quem anda na carne, isso é absurdo. Mas para quem sabe o que é o amor verdadeiro de Deus, sabe que isso não é absurdo. É benigna. A caridade não é invejosa. Ela não vai querer que o outro se dê mal porque ela não consegue se dar bem. A pessoa, né? Não vai ficar olhando, aquele fez, eu quero fazer também. Por que só aquele tem, né? E eu não tenho? Porque aceitou o sacrifício de Abel e eu preparei lá, coloquei, né, os frutos do meu trabalho e Deus não gostou e de Abel ele se agradou e ele não procurou saber qual era a diferença entre ele e Abel. Caim procurou injustiça em Deus. Ele nunca procurou saber, mas deixa eu pensar aqui, por que Deus não aceitou meu sacrifício e aceitou do meu irmão? Né? O que é que meu irmão anda fazendo que eu não faço? Porque eu preciso me ajustar, porque eu preciso que Deus se agrade do meu sacrifício também. Então alguma coisa está errada comigo. Não, ele não pensou assim. E a ponto dele destruir. Né? Ele não podia destruir Deus, então destruiu o irmão. O amor não faz isso. O amor deixa o outro crescer. Empurra o outro para cima. Porque desde que a obra ande, então não tem inveja no amor. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. O que é tratar com leviandade? É tratar de qualquer jeito. É fazer a obra de Deus de qualquer jeito. É tudo que vai fazer, faz de qualquer jeito. Trata o evangelho de qualquer jeito, trata o Senhor Jesus de qualquer jeito, trata Deus de qualquer jeito. Gente, o que apareceu de blasfêmias nestes últimos 40 anos, ou até um pouco mais de 40, sabe? Gente jogando Bíblia no chão, se ou é ou não é. Pode colocar Deus contra a parede, pode não sei o quê. Gente, quantas blasfêmias contra Deus. Meu Jesus, tratando o evangelho não importante a fazer, agenda, cachê, né? Hoje o povo tá todo mundo se ajustando ao mundo. Eu tenho meu como é que chama? Meu empresário, a minha agenda é essa aqui, entendeu? Eu não estou dizendo que a pessoa não deva ser organizada e que tenha alguém para fazer aquilo que ela não tem tempo para fazer. Não é isso. O que está acontecendo é outra coisa. É comércio empresarial. É coisa de leviandade, de tratar o evangelho como comércio, com todos os direitos. Teve uma vez que um pastor disse um salário altíssimo, né, de um pastor, não sei lá qual era a função que tinha na igreja dele, mas era um salário tão alto que nem o presidente da República naquela época ganhava.
Nem deputado federal, nem senador, o salário verdadeiro mesmo, não era. Aí, porque aí teve uma pessoa que até me cancelou na rede social. Não, aliás, eu acho que foi a única pessoa que eu bloqueei por enquanto. Por enquanto. Por quê? Não, mas essa pessoa tem mais responsabilidade. E eu tinha falado, isso está tratando como uma empresa. Não, mas essa pessoa tinha mais responsabilidade e tudo. E é esse o critério da empresa. Quanto mais rico for o currículo, quanto mais a pessoa estudou, o nível hierárquico dela. Mas no reino de Deus tem isso? E ele classificou. Ganhava 10 vezes, o mais alto ganhava 10 vezes mais baixo do que o mais baixo. É um critério empresarial. E no reino de Deus é assim? Ou seria o fato, se aquele que pouco sabe tem 10 filhos e o que muito sabe tem 2, quem precisa mais é o que tem 10 filhos? Então, irmãos, tratando tudo com leviandade, encaixando o evangelho onde ele não vai se encaixar nunca, nunca. E também não se ensoberbece. Quem ama não se ensoberbece, porque o próprio sentimento do amor não encaixa com soberba. Não encaixa. O amor é forte. O amor existe, ele quer o bem. Então esse bem é prioritário. É prioritário. Né? Se fôssemos falar aqui de uma forma experimental, né, científica, que não é o caso, até é bem complexo de entender, mas é assim, o vetor, né, aquilo que é mais forte, é o que vai sempre prevalecer. Entre duas opções, o que vai prevalecer é o que for mais forte na pessoa. Não precisa de ciência, é só saber aquela passagem do índio que fala, né? 2 leões brigando, quem é que vai vencer? O que mais for alimentado. Então, o amor, ele vai vencer, porque ele visa o bem, ele visa tirar o sofrimento de alguém, levar a pessoa, por exemplo, ao reino. Gente, as pessoas estão indo para o inferno, as pessoas estão condenadas. E o que faz com que uma pessoa vá e faça como aquele sul-coreano que foi, ele estava no Canadá, e ele foi lá pro centro mesmo do furacão, lá naquela lugarzinho lá do Oriente, e estava lá correndo o risco. Conseguiu fundar mais de 500 pontos subterrâneos. Subterrâneos é figurado. De pontos de pregação do evangelho. E aí ele foi preso. Depois eu vou contar um testemunho a respeito daquele pastor. Entendeu? Então, o que levou aquele homem lá? O desejo de ver os irmãos dele, porque ele era da Coreia do Sul. Quando foi separado, aqueles ficaram num sofrimento. E ele foi, se preparou e voltou para lá, para levar o evangelho. Só amor. Só amor faz isso. Outra coisa, não vai. Aí nós vamos, mas a gente tem direito, nós temos isso, nós temos aquilo. Né? Isso já é leviandade. Porque o amor supera tudo. Então, irmãos, Deus vos abençoe. Gostando do conteúdo, achando que vale uma... Como é que chama? Isso aqui. Façam, querendo se inscrever, podendo se inscrever, desejando se inscrever neste canal, para nós juntarmos mais gente neste corpo, né, nesta parte do corpo de Cristo, nesta parte da noiva, onde nós vamos nos preparar. Eu creio, irmão. Eu creio. Sabe por quê? Porque eu não sou. Eu creio que nós podemos fazer daqui, né, deste espaço aqui, um lugar de fortalecimento, porque eu não sou. Porque se eu fosse, eu não ia acreditar nisso, que eu estaria crendo em mim, mas como eu já não sou, e já sei que não sou, que só dependo de Jesus, sem ele eu já sei que eu não faço nada mesmo para ele, entendeu? Então nós podemos, né, juntar todos que não somos,
para que Deus faça alguma coisa através de nós, não nós fazendo, né? E se achar o conteúdo interessante, importante para alguém que você sabe, principalmente que você sabe que não é, mande, envie, para que nosso canal se fortaleça, nossa reunião aqui se fortaleça. Em nome de Jesus Cristo, um abraço a todos, até uma outra oportunidade.